Débora Castro, 26 anos, natural de Guimarães e um ponto potencialmente polémico, mas muito fã do Vitória, concluiu o mestrado integrado em Engenharia Biológica na Universidade do Minho em 2022 e, de momento, continua as suas investigações na área da biotecnologia aplicada à saúde, estando a tirar o doutoramento em Engenharia Química e Biológica em parceria com a empresa Success Gadget Nanotecnologia e Novos Materiais Limitada. Fora do laboratório, prossegue na procura do equilíbrio entre a calma do yoga e a leitura e a energia do pádel e do ginásio, e adora música e jantaradas com os amigos. Débora, bem-vinda ao episódio de hoje. Queria começar por abordar esta tua dualidade sempre presente. Como é que está a ser conciliar a parte mais académica com o ter uma experiência de doutoramento em parceria com uma empresa? Obrigada pelo convite. Esta proposta apareceu de fazer o doutoramento em empresa e sempre foi uma coisa que me cativou, porque não me obriga só a ter a parte académica, mas a ter também um ver diferente, um ver como é que as coisas se processam numa empresa, o ter os prazos para cumprir, que apesar de o termos em linha não académica, na parte académica temos sempre coisas, a parte na empresa temos sempre coisas para ontem, porque os clientes pedem coisas que nós não temos e que nós temos que arranjar nem um dia. E sim, foi uma parte que é uma dualidade que eu sempre gostei, porque já tinha estado em empresa quando acabei o meu mestrado e quando apareceu a oportunidade de ir para doutoramento neste formato gostei, sempre quis. Pronto, eu ia-te pedir também, eu sei que gostas muito da parte de comunicação e eu sei que isto vai ser uma tarefa muito complicada, mas como é que resumias o teu doutoramento em 45 segundos? Então, o meu doutoramento apareceu por um problema que um dos clientes nos apresentou na Success Gadget, que nos perguntou, e então, não têm um desinfetante para limpar os tubos das casas de banho dos hospitais? E nós pensamos, não, nem nunca pensámos que isso poderia ser para necessário desenvolver um desinfetante para esse formato. E então pensou, e por que não isto ser um projeto de doutoramento para a Débora? E foi aí que nós pensámos no meu projeto para desenvolver um desinfetante que fosse capaz de ser aplicado em sifões e tubagens, principalmente nas casas de banho de hospitais, que são comuns, seja em quartos de médicos, em quartos de pacientes, seja nas pias de blocos operatórios, porque é um dos principais fontes das infecções que os doentes vão adquirir no hospital. Já todos nós ouvimos a falar que alguém que esteve internado num hospital depois adquiriu uma infecção. Um dos principais pontos são as casas de banho. E então por isso é que criou esta oportunidade do meu doutoramento e de eu desenvolver um desinfetante. É o que eu estou a fazer neste meu doutoramento, desenvolver o desinfetante e agora estamos a testá-lo, que é esta parte de desinfetante mais em empresa e a parte de ensaios microbiológicos e assim aqui na parte mais da universidade. Eu sei que também gostas da parte da culinária, da parte dos jantares, eu sou mais da parte alimentar e portanto obviamente vou perguntar. Em parte alimentar a desinfecção também é super importante, portanto porquê aplicada à saúde e não aplicada a alimentar ou desinfecção aplicada a outra área qualquer da vida? Porquê esse foco na saúde? Em primeiro, porque sei que a empresa estava muito focada mais para a área da saúde. Desenvolvemos muitos desinfetantes antimicrobianos e sempre focados no meio de entrar em área hospitalar. E sei que o meu campo também foi desenhado para a área hospitalar. Claro que podíamos ir para a área médica, mas isso já nos obrigava a repensar todos os produtos que nós temos, porque não são compatíveis e aquilo que eu desenvolvo não é compatível para a área de alimentar. Porque quando pensamos num produto, temos que escolher minuciosamente cada um para saber se eles são compatíveis ou não, ou se podem ser utilizados para a área médica, ou se podem ser utilizados para a área alimentar, porque a mesma substância ativa não pode ser usada para as duas coisas, porque não pode estar muitas vezes em contacto com alimentos. Queria só saber, qual é o equipamento de laboratório sem o qual tu achas que não seria possível aquilo que estás a fazer? Qual é o teu parceiro fiel nestes tempos? Eu escolheria uma caneta de acetato. Eu acho que todo o resto eu posso improvisar. Se não trabalhar com Falcon, trabalho com uma placa. Se não trabalhar com uma placa de 12 poços, trabalho com uma placa de 6 poços. Mas eu tenho que ter tudo escrito, tudo etiquetado, exatamente o que é que tem cada coisa. Por isso acho que o meu material seria, sem dúvida, uma caneta de acetato. Portanto, sem dúvida, comunicação, mas escrita e não falada. Sim, sem dúvida, comunicação escrita e não falada. Eu gosto muito de ouvir histórias, mas não sei se seria capaz de contar histórias faladas. Gostava muito mais de escrever. Eu gosto muito de ler histórias e de escrever. Escrever temos dias.
Às vezes escrever a parte científica, eu gosto muito mais de estar no laboratório do que de escrever a parte científica, mas gosto mais de escrever do que de falar e de estar em frente a falar. Aproveito então essa lógica para perguntar daqui a uns anos, assumindo que tudo corre bem, que começa a ser um nome conhecido na ciência também, indo procurar o teu próprio nome ao Google, porque vamos admitir, todos nós de vez em quando vamos ver as nossas próprias citações, todos nós gostamos de dar aquele quentinho no ego, não é? Procurando o teu nome, o que é que gostavas que aparecesse? Assim, aquela frase, caption que dissesse: Débora Castro foi uma cientista ou foi jornalista, era por onde? Foi uma cientista que ajudou a combater as infecções adquiridas em ambiente hospitalar. Era assim era a frase, o objetivo. Era o objetivo. Claro que não cingir-me ao meu doutoramento, mas se eu conseguisse atingir esse objetivo com o meu doutoramento e pudesse ser caracterizada com isso, era algo que eu gostava, porque era algo que eu sabia que não tinha sido só para mim, mas que tinha sido para uma comunidade e que eu tinha conseguido ajudar de alguma forma a tornar o ambiente em volta de um hospital mais seguro para quem trabalha nele e mais seguro para quem tem necessidade de o utilizar por motivos de força maior. O foco é deixar assim um legado, não é? Uma coisa, um produto que fique. Antimicrobiano ou antifúngico? Antimicrobiano. Microscopia ou espectroscopia? Microscopia. Publicar ou patentear? Publicar. Académico ou empresa? Académico. Essa já mais ou menos respondeste, mas laboratório ou escrita? Laboratório. Ciência ou desporto? Ciência. Ciência ou música? Ciência. Ciência ou comunicação? Ciência. Seguindo ainda, na lógica da comunicação, que eu sei que também é uma das tuas paixões, qual é que achas que possa ser uma citação ou uma obra que, se tu fosses a ler agora, dizias: isto podia ter sido escrito sobre o meu doutoramento, teve alguém escondido no laboratório que viu tudo aquilo que eu sofri e isto, tipo uma epopeia qualquer que tu penses, não, isto é o meu doutoramento resumido. Acho que é Saramago, que fala sobre o caos e encontrarmos-nos no caos. E sem dúvida que muitas vezes eu me sinto caótica e às vezes sem muito saber devo ir para ali, devo ir para aqui, mas depois há um momento em que penso e que sei que estou a ir pelo caminho certo, apesar de não ser aquilo que traçámos no início, mas que vamos e que me encontro no meio do meu próprio caos. Eu digo muitas vezes, quando eu estou a trabalhar no laboratório, que eu espalho tudo por todo lado, eu crio um caos atrás de mim, mas eu estou organizada no meu próprio caos e não preciso que ninguém o perceba, basta eu percebê-lo e no fim eu consigo explicar aquilo que fiz. É o importante é a gente saber como é que está, o resto depois acaba sempre por funcionar. Começamos com o desafio do doutoramento em 45 segundos, eu vou subir ainda um bocadinho mais a parada. Resumindo o teu doutoramento numa palavra, qual é que ela seria? Desafiador. Desafiador, sem dúvida, que acho que é alguma coisa que todos nós podemos concordar. Pronto, Débora, obrigada por teres aceito o desafio e na próxima vez serás tu a estar aqui nesta cadeira.